Meu filho me espionou dentro da minha própria casa. Quando encontrei a câmera escondida atrás dos livros, meu coração parou por um segundo. Mas meu rosto não mudou. Fingi que não vi. Continuei limpando, pausei, respirei fundo e comecei a planejar. No fim de semana, enquanto ele dormia, transferi cada câmera para a casa dele. Na segunda-feira, meu filho abriu o aplicativo no meio do expediente para me espionar. Mas quando a tela carregou a imagem da sua própria sala, o que ele viu a esposa fazendo o fez derrubar o celular no chão. Meu nome é Ivete Salomão e tenho 62 anos. Nunca fui mulher de muito barulho. O Dirceu sempre diz que o silêncio da Ivete é mais barulhento do que o grito de qualquer outra pessoa. E eu acho que ele está certo, embora nunca tenha falado isso para ele, porque não quero que ele fique se achando. A gente mora no Ipiranga há 34 anos, na mesma casa de alvenaria numa rua sem saída, onde todo mundo se conhece. Conheço essa casa de olho fechado. Sei quantos passos tem do quarto à cozinha. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa sobre mim. Eu não trabalho fora. Nunca trabalhei. Mas administro sozinha, há 20 anos, o aluguel de 3 kitnets que eu e o Dirceu compramos no bairro com a indenização do acidente de trabalho dele em 2001. Tenho 2 filhos. O Reginaldo, 41 anos, que mora em Curitiba e construiu a vida dele longe de São Paulo. E o Fábio, 37 anos, contador, sócio de uma empresa de contabilidade empresarial no ABC Paulista. Na frente do pai e dos parentes, o Fábio é o filho dedicado, o que liga todo domingo, o que aparece no aniversário com presente. Em privado, ele é um homem frio, calculista, que passou anos olhando para os imóveis da mãe como se fossem uma conta a pagar. Uma herança que ainda não era dele, mas que ele já estava contando nos dedos. E a Soraya, a mulher dele, 34 anos, corretora de imóveis autônoma. Não é rica, é interesseira. Entrou no casamento com o Fábio depois de ouvir, numa conversa de almoço de família que ela não deveria ter ouvido, que os sogros tinham 3 imóveis alugados no nome da Ivete. A partir daí, nunca mais largou o Fábio. Mas eu não sabia disso ainda naquela tarde de quinta-feira. Era começo de tarde, início de novembro. Eu estava fazendo a limpeza de fim de ano da estante, aquela que eu faço todo ano, tirando cada livro, passando o pano, colocando de volta. Uma por uma, volume por volume. Era uma quarta-feira com luz boa, daquelas em que a janela da sala joga um feixe nítido direto na estante, e você enxerga poeira em lugar onde jurava que estava limpo. Tirei o 3º volume de uma coleção de almanaque que o Dirceu comprou nos anos 90 e nunca leu, e parei. Ali, encaixada entre o verso do livro e a madeira do fundo da prateleira, havia uma câmera, pequena, preta, do tamanho de um botão de casaco, com um visor de lente do tamanho de uma moeda de 10 centavos, alimentada por uma bateria fina colada na parte de trás com fita dupla face, sem fio nenhum. Discreta como quem sabe que precisa passar despercebida. Fiquei parada com o almanaque na mão por 3 segundos. Depois coloquei o livro de volta no lugar, tampando a câmera, e continuei limpando. Você entendeu o que eu acabei de fazer? Eu encontrei uma câmera escondida dentro da minha própria casa, dentro da casa onde eu moro há 34 anos, e não mudei a expressão. Não gritei. Não liguei para ninguém. Continuei passando o pano na estante como se o mundo fosse o mesmo de 2 minutos atrás. Porque quando você passa a vida inteira resolvendo tudo com método e silêncio, o instinto não é gritar. O instinto é processar. E processar foi o que eu fiz nas 3 horas seguintes enquanto terminava a limpeza da sala. Encontrei mais 2 câmeras. Uma na cozinha, dentro da caixa de um rádio antigo que estava num canto da bancada sem uso há anos. E uma no corredor que dá para os quartos, embutida num suporte de extensão elétrica que alguém havia trocado pelo original sem eu notar. As 3 sem fio. As 3 alimentadas por bateria. As 3 conectadas provavelmente a um aplicativo de celular via rede Wi-Fi doméstica, em ângulos que cobriam praticamente toda a circulação da casa. 3 câmeras, calculadas, posicionadas. Não foi descuido, foi planejamento. Não disse nada para o Dirceu naquela noite. Servi o jantar, lavei a louça, assisti ao jornal ao lado dele no sofá, dei boa noite.
Deitei com o olho aberto até as 2 da manhã, fazendo as contas que eu precisava fechar antes de qualquer passo. Fiz as contas. O Fábio tinha vindo nos visitar havia 6 semanas, num sábado, com a Soraya. Tinham ficado para almoçar. Ele pediu para usar o banheiro e ficou mais tempo do que o normal. A Soraya ficou na sala comigo e no Dirceu fazendo conversa, perguntando sobre os imóveis, sobre quem eram os inquilinos, sobre se a gente tinha pensado em vender algum. Na época eu achei que era curiosidade de corretora. Não era. Era distração. Enquanto ela me ocupava na sala, ele instalava as câmeras. Fábio é contador. Lida com patrimônio alheio todos os dias. Sabe exatamente o que as kitnetes valem no mercado atual. Sabe o que uma escritura no nome da mãe representa quando essa mãe não tem testamento formalizado. Ele estava me monitorando para entender minha rotina, para saber quando eu saía, quando eu ficava sozinha, para construir algum argumento sobre a minha capacidade de administrar os bens, ou simplesmente para encontrar alguma informação que ele pudesse usar a favor dele quando chegasse a hora de agir. 37 anos. O filho que eu criei, que eu levei ao médico com febre alta numa madrugada de inverno porque o Dirceu estava de plantão, que eu ensinei a assinar o próprio nome, que eu defendi na escola quando o professor disse que ele era lento em matemática. E olha a ironia, porque hoje ele lida com patrimônio alheio de forma tão calculada que até a própria mãe virou objeto de análise financeira. Fica comigo, porque o que vem agora é onde a história muda de direção. Eu não precisei de mais explicação do que aquilo. Não precisei de conversa, de confronto, de pergunta. Eu sabia o que tinha acontecido e sabia o que ia acontecer. A questão era só como. No sábado seguinte, o Fábio ligou na sexta, dizendo que ele e a Soraya iam ao shopping com uns amigos e não passariam em casa. O Dirceu saiu de manhã cedo com o seu Newton para um torneio de dominó num clube do Sacomã, como faz toda semana. Eu fiquei em casa. O seu Newton é o nosso vizinho de 30 anos. Serralheiro aposentado, 68 anos, amigo do Dirceu desde a época que os dois jogavam baralho toda sexta na calçada. É do tipo de homem que sabe separar lealdade de cumplicidade, que entende, sem precisar que expliquem, o que é de quem. Liguei para ele antes de sair e pedi que voltasse mais cedo, que eu precisava de ajuda com uma coisa que não era difícil, mas que era para 2. Ele disse que chegava ao meio-dia. Chegou às 11h45. Expliquei o que tinha encontrado. Mostrei as câmeras. Newton examinou cada uma. Entendeu o sistema em menos de 10 minutos, porque passou a vida inteira instalando equipamentos em paredes e sabia reconhecer dispositivos sem fio quando via um. Disse que reinstalar em outro lugar ia ser simples. Sem fiação para passar, não havia parede para arrombar. Bastava posição, ângulo e superfície de apoio. Eu disse que não queria arrombar nada. Queria que ficassem exatamente como estavam, só que em outro endereço. Ele me olhou. Eu disse o endereço. Ele sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto nele antes. Um sorriso de quem entendeu tudo e aprova completamente. Antes de sair, pensei por um segundo que Newton e Dirceu eram amigos de 30 anos. Depois pensei que Newton era do tipo de homem que, quando a situação pede silêncio, guarda. Não porque trai o amigo, mas porque entende que há momentos em que proteger alguém significa não contar tudo ainda. Passamos a tarde de sábado na casa do Fábio em Santo André. Eu tinha a chave reserva que eles me deram quando se mudaram, para emergências. E a Soraya havia me cadastrado como visitante frequente no sistema do condomínio, quando ainda fazia questão de parecer boa nora, o que facilitou a entrada sem registro especial. Newton examinou o ambiente, identificou os melhores ângulos e posicionou as 3 câmeras em pontos da sala e da cozinha que cobriam exatamente a circulação principal da casa. Cada câmera fixada com o mesmo método discreto do original. Superfície limpa, ângulo calculado, nada que chamasse atenção num primeiro olhar. A câmera da sala ficou dentro de um arranjo de livros decorativos que a Soraya tinha numa prateleira, espelhando exatamente o que o Fábio havia feito na minha estante. A ironia. Eu sei. Saímos antes das 5. A casa ficou igual ao que era quando entramos. E então veio a segunda parte do plano,
que eu precisava executar antes do Fábio perceber qualquer coisa. Descobri qual era o aplicativo numa tarde de sábado, porque o Fábio havia usado o celular para me mostrar uma foto do churrasco do final do ano passado, e sem querer, a tela passou pela pasta de aplicativos onde o ícone estava visível. Baixei na noite de sábado. O login não demorou. Usei o CPF dele, que eu conhecia de cor porque anos atrás ele havia assinado como referência pessoal nos contratos de locação das kitnets, seguido do ano de nascimento dele. No terceiro login, abriu. Contador. Mas não muito criativo com senha. E descuidado, como todo homem que se acredita dentro de uma segurança que ele mesmo construiu. Espera, porque fica muito pior essa história. Na segunda-feira de manhã, o Dirceu ainda estava dormindo. Eu estava sentada na cozinha com meu café, o celular na mão e abri o aplicativo. A imagem da sala da casa de Santo André carregou em tempo real, nítida, colorida, com hora marcada no canto da tela. Eu assisti por 3 minutos. Fechei o aplicativo, terminei o café e liguei para a doutora Fernanda Queiroz. Não vou te contar ainda o que eu vi naqueles 3 minutos. Isso fica para o momento certo. Mas vou te dizer uma coisa. O que eu vi não era sobre os imóveis, não era sobre o testamento, não era sobre mim, era sobre a Soraya. E a partir daquele momento eu tinha em mãos não uma prova, mas 2. E o Fábio não fazia a menor ideia de nenhuma das 2. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você encontra uma câmera escondida dentro da sua própria casa, colocada pelo seu filho. O que você faz? Me fala nos comentários. Porque o que eu fiz, muita gente não teria coragem. A doutora Fernanda Queiroz tem 58 anos e escritório na Muca. Eu a conheço há 12 anos porque foi ela quem redigiu os contratos de locação das 3 kitnets quando decidi regularizar tudo. Ela sabe exatamente o que está no nome de quem e o que isso significa juridicamente. É o tipo de advogada que faz silêncio completo quando você fala. Não porque está esperando a vez dela, mas porque está ouvindo de verdade. Ela me recebeu na tarde de terça-feira no escritório. Me ofereceu água, fechou a porta e ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Depois disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ivete, antes de qualquer coisa eu preciso te fazer uma pergunta direta. O que você quer que aconteça no fim disso? Eu disse que queria 3 coisas. Primeiro, que os imóveis ficassem protegidos de qualquer tentativa de contestação ou transferência forçada, agora e depois da minha morte. Segundo, que o Fábio entendesse, de forma que não deixasse dúvida, que o que ele havia feito tinha um nome legal e uma consequência real. Terceiro, que o Dirceu soubesse o que o filho tinha feito, mas que soubesse do jeito certo, no momento certo, com a informação completa, não como rumor. Ela anotou as 3 coisas e disse: então vamos trabalhar nessa ordem. Para o primeiro ponto, ela explicou o caminho mais sólido: formalizar um testamento com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade sobre a parte disponível do patrimônio. A metade que a lei me permite dispor livremente, já que Reginaldo e Fábio são herdeiros necessários e têm direito à legítima que nenhuma cláusula pode tocar de forma absoluta. Para proteger também essa parcela, ela sugeriu constituir usufruto vitalício sobre os 3 imóveis, mantendo para mim o direito de uso e de receber os aluguéis enquanto eu vivesse, independente de qualquer disputa futura. Ela também sugeriu registrar um documento de declaração de capacidade civil, assinado por mim na presença de 2 testemunhas e de um tabelião, deixando registrado formalmente que todas as decisões sobre meu patrimônio eram tomadas por mim com consciência plena e sem interferência de terceiros. Uma blindagem de papel, construída antes de qualquer confronto. Para o segundo ponto, ela me explicou o que a instalação das câmeras sem meu consentimento representava juridicamente. Não era simples invasão de domicílio, porque o Fábio havia entrado com convite. O enquadramento mais preciso era captação não autorizada de imagens em ambiente privado, violação de privacidade nos termos do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados.
Dependendo da extensão do monitoramento, havia precedente para inquérito e indiciamento. Ela disse que eu não precisava decidir naquele dia se ia ou não registrar a queixa, mas precisava preservar as provas de um jeito que ninguém pudesse questionar. E foi o que fiz. Na quarta-feira de manhã, fui a um cartório e registrei em ata notarial a existência das câmeras, a localização de cada uma, o modelo identificado e as capturas de tela do aplicativo mostrando que o login estava em uso regular com datas e horários. O tabelião documentou tudo com data, hora e assinatura. Aquele documento passou a existir no mundo de uma forma que ninguém mais conseguia apagar. Você não vai acreditar no que aconteceu na sequência. Enquanto eu cuidava da parte jurídica, a vida real continuou acontecendo na casa de Santo André, sem que a Soraya soubesse que havia olhos vendo. O seu Newton me mandava atualizações breves pelo celular. Nada de detalhes, só o suficiente para eu saber que o aplicativo continuava gerando imagem e que havia movimentação na casa em horários em que o Fábio certamente estava no escritório no ABC. Eu não precisava de descrição. Precisava só de confirmação. A confirmação veio. Na quinta-feira, Dona Aparecida me parou na rua. Ela tem 70 anos e mora na casa da frente há 40. Tem o costume de regar as plantas da calçada às 9 da manhã e ficar olhando o movimento enquanto rega, o que ninguém nunca comentou porque é gentil demais para ser criticado. Ela disse com aquela voz de quem está entregando um segredo que pesa: Ivete, não é da minha conta, mas eu vi um homem entrando na casa do Fábio numa terça-feira passada, de tarde, carro cinza, saiu 2 horas depois. A Soraya foi na porta despedir. Achei estranho porque não era o Fábio. Eu disse que sabia, que estava cuidando do assunto. Ela me olhou com aquele olho de quem entendeu que não precisa saber mais nada, e voltou para as plantas. Na sexta, liguei para o Reginaldo em Curitiba. Meu filho mais velho tem 41 anos e uma relação com o irmão que é feita de distância educada. Eles nunca brigaram de forma aberta, mas Reginaldo saiu de São Paulo cedo, construiu a vida dele longe e sempre teve o instinto de que o Fábio era mais complicado do que parecia. Não disse tudo, disse o suficiente, que havia uma situação séria envolvendo o Fábio, que eu ia precisar que ele estivesse presente num momento específico, que ia avisar quando. Ele disse sem hesitar: Mãe, me fala a data e eu tô lá. A doutora Fernanda e eu nos reunimos de novo na segunda semana. Ela confirmou que o testamento estava pronto para assinar, que o usufruto vitalício podia ser constituído imediatamente, que a declaração de capacidade civil podia ser lavrada no mesmo cartório onde havia sido registrada a ata notarial. Fizemos tudo na mesma semana, em 2 dias de cartório, com calma e sem barulho. Enquanto eu resolvia cada peça desse quebra-cabeça, o Fábio continuava ligando todo domingo. A ligação de 10 minutos que é mais check-in de filho modelo do que conversa de verdade. Eu atendia. Perguntava como ele estava. Dizia que estava tudo bem aqui. Perguntava se a Soraya estava bem. Ele dizia que estava. Eu dizia que tinha saudade de ver eles pessoalmente, que ia ser bom marcar um almoço em breve. Ele dizia que ia adorar. Esse era o isco, e eu sabia que ele ia morder. Marquei o almoço para o sábado seguinte, na minha casa, ao meio-dia. Avisei o Reginaldo para chegar às 11. Avisei o seu Newton que não precisava de mais nada da parte dele, que a partir dali era com a doutora Fernanda e comigo. Liguei para a doutora Fernanda e disse que o sábado era o dia. Ela perguntou se eu estava pronta. Eu disse que sim. Ela disse que ia chegar às 11h30. Naquela semana, o Dirceu percebeu que eu estava diferente. Ele não é homem de perguntar diretamente, mas na sexta à noite, enquanto eu servia o jantar, ele ficou me observando por um momento com aquela expressão que ele tem quando está pensando em algo que não sabe bem como dizer. Depois falou: Ivete, você tá diferente essa semana. Não sei explicar, só tô falando. Eu disse que estava bem, que era cansaço de fim de ano. Ele assentiu, mas não pareceu totalmente convencido. Comeu o frango em silêncio. E eu entendi que o sábado tinha que acontecer do jeito certo. Não só para o Fábio, para o Dirceu também. Porque ele merecia saber. E porque havia uma forma certa de contar e uma forma errada. E eu não ia chegar tão longe para errar no último passo. Enquanto isso, mantinha a aparência de submissão total. Ligava para o Fábio,
perguntava da Soraya. Comentava sobre o almoço de sábado que ia fazer o frango que ele gosta. Me comportava exatamente como a mãe velha que ele achava que estava monitorando. A mãe que não sabia de nada, que não tinha percebido nada, que existia ali para ser administrada como um bem a ser inventariado. Deixei ele acreditar nisso até o último segundo. O que ele não sabia era que cada segundo que passava, a blindagem ficava mais sólida. E o que estava registrado na casa dele, nos horários em que ele estava no trabalho, ficava mais completo. Fica comigo, porque o sábado chegou. O sábado amanheceu nublado no Ipiranga. Daquelas manhãs de novembro paulistano em que o céu não decide se vai chover ou não e você fica o dia inteiro esperando uma decisão que nunca vem. Acordei às 6 da manhã, fiz café e fiquei sentada na cozinha no silêncio da casa por 40 minutos. Só eu, o café e o que eu sabia que ia acontecer em algumas horas. Não estava nervosa. Estava tranquila do jeito que você fica quando passou dias se preparando para uma coisa e chegou o momento em que não tem mais nada a preparar, só a executar. O Reginaldo chegou às 11h menos 20, com uma mala de fim de semana e aquele jeito de entrar em casa que só os filhos que cresceram nela têm, aquela forma de abrir a porta que lembra os 17 anos antes de ir embora. Abraçou o Dirceu, que ficou visivelmente feliz e um pouco confuso com a presença do filho mais velho sem aviso prévio. O Reginaldo explicou que veio de surpresa porque queria aproveitar o fim de semana em São Paulo. O Dirceu aceitou isso sem perguntar mais, porque o Dirceu é do tipo que aceita a versão boa das coisas, enquanto a versão verdadeira não aparece para desmentir. Às 11h30, a doutora Fernanda chegou de carro, estacionou na frente de casa e entrou com uma pasta preta que continha cada documento que havíamos preparado naquelas 2 semanas. Ela cumprimentou o Dirceu com aquele aperto de mão firme que ela tem, sentou na cadeira que eu havia reservado ao lado da janela da sala e abriu a pasta sobre o joelho sem mostrar o conteúdo. O Dirceu olhou para ela e me olhou. Eu disse: "Ela é minha advogada, Dirceu. Senta." Ele sentou. Às 12 em ponto, o Fábio e a Soraya chegaram. O Fábio de calça e camisa, como sempre vai aos almoços de família, o rosto aberto, o sorriso de sempre, a voz do filho que aparece todo fim de semana. A Soraya com um bolo de sorvete que ninguém havia pedido, porque ela tem o hábito de trazer coisas que ninguém pediu para parecer generosa. Fábio entrou, viu o Reginaldo e disse que foi uma surpresa boa. Viu a doutora Fernanda e o sorriso parou por um segundo. Me olhou. Eu disse: "Senta, Fábio." O tom foi suficiente para que ele sentasse sem mais perguntas. A Soraya sentou ao lado dele com aquele sorriso que estava começando a escorregar nas bordas. O bolo de sorvete ficou na bancada da cozinha, onde ela havia deixado, e o Dirceu olhou para ele por um segundo. Aquele olhar de quem não entende bem o que está acontecendo, mas sente que o bolo é o menor dos problemas agora. Eu me sentei na minha cadeira, na cabeceira da mesa da sala que eu mesma escolhi quando reformamos a casa em 2008. A mesa que tem riscos de quando o Fábio tinha 12 anos e usava ela para fazer a lição de escola. A mesa que eu limpo toda semana há 34 anos. Respirei. E comecei. Disse que aquele almoço tinha um motivo que ia além de comer junto. Que havia uma coisa que precisava ser colocada na mesa antes de qualquer outra conversa. Coloquei o primeiro documento. A ata notarial. Com data, hora, assinatura do tabelião, localização de cada câmera, modelo identificado, capturas de tela do aplicativo mostrando que o login estava em uso com registro de datas e horários de acesso. Coloquei sobre a mesa devagar, sem pressa, como quem coloca um prato de comida. O silêncio na sala ficou tão pesado que eu ouvi o relógio da cozinha. Fábio olhou para o documento. Depois olhou para mim. Não disse nada ainda. O rosto estava fechado, mas havia uma coisa nos olhos que eu reconheci. Era o rosto de alguém que está calculando em tempo real o tamanho do problema. Disse para ele, com voz igual, sem alterar o tom: "Você instalou câmeras na minha casa sem a minha autorização." Eu encontrei todas as 3. Não disse nada. E transferi para a sua casa. A Soraya ficou branca. Não foi uma mudança gradual. Foi imediata. Como se alguém tivesse puxado a cor do rosto dela de uma vez só. Continuei.
Expliquei que a câmera na sala, na cozinha e no corredor da minha casa haviam sido instaladas durante a visita do dia em que os dois vieram almoçar 6 semanas atrás. Que eu havia identificado o aplicativo pelo celular do Fábio e feito o login usando o CPF e o ano de nascimento dele. Que o aplicativo havia funcionado nos 2 endereços e que os registros das semanas anteriores àquela conversa estavam todos documentados e preservados. Coloquei o segundo documento, a folha com os artigos do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados referentes à captação não autorizada de imagens em ambiente privado. Os trechos marcados em amarelo pela doutora Fernanda com a precisão de quem faz isso há 30 anos. A doutora Fernanda falou pela primeira vez desde que havia entrado. Disse, com a voz calma de quem não precisa levantar o volume para ser ouvida: Fábio, o que foi documentado nessa ata configura, nos termos da legislação vigente, captação não autorizada de imagens em ambiente privado. É matéria passível de queixa e inquérito. A decisão de registrar ou não essa queixa ainda não foi tomada pela sua mãe. Mas a documentação está registrada em cartório com data anterior a essa conversa, o que significa que não há argumento de fabricação posterior. O Fábio abriu a boca. Eu levantei a mão. Ainda não é sua vez. Peguei a terceira pilha de documentos e coloquei sobre a mesa. O testamento novo, já assinado e registrado em cartório, com as cláusulas de inalienabilidade sobre a parte disponível do patrimônio. O usufruto vitalício constituído sobre os 3 imóveis, com a descrição legal de cada um, endereço, número de matrícula, cartório de registro. A declaração de capacidade civil com data da semana anterior, assinada por mim em presença de 2 testemunhas e de um tabelião. Disse: os imóveis estão no meu nome. Vão continuar no meu nome enquanto eu viver. O usufruto está constituído. O testamento está registrado. Qualquer tentativa de contestação judicial vai enfrentar uma documentação que você, como contador, é inteligente suficiente para saber que não vai furar. O Dirceu estava olhando para os papéis sobre a mesa com uma expressão que eu nunca tinha visto nele em 38 anos de casamento. Não era raiva ainda. Era o rosto de um homem descobrindo em tempo real que o mundo não era o que ele achava que era. O Reginaldo estava com os braços cruzados, em silêncio absoluto, porque na véspera eu havia explicado tudo por telefone e ele sabia que seu papel ali era ser testemunha, não ator. Fábio disse devagar, com a voz controlada de quem está tentando não perder o controle: Mãe, você está exagerando. Eu coloquei as câmeras porque estava preocupado com a segurança de vocês. A senhora e o pai estão ficando mais velhos e eu queria... Eu disse: Fábio, uma só palavra. Ele parou. Disse: você não veio me perguntar se eu queria câmeras de segurança. Você não me contou que havia instalado. Você monitorava o aplicativo no horário de expediente no seu escritório. Temos os registros de acesso. Você estava de olho na minha rotina, nos meus movimentos, no que eu fazia dentro da minha própria casa. Isso não é preocupação com segurança. Você e eu sabemos o que é. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores, mais pesado. O tipo de silêncio que acontece quando a mentira para de funcionar e não há outra para colocar no lugar. Foi a Soraya quem quebrou primeiro. Ela disse, com aquela voz que escorregou do tom calculado para algo mais cru: você falou que as câmeras estavam na nossa casa também. Você disse que tinha imagens da nossa casa. Olhei para ela. Não para ele. Para ela. Disse: quanto ao que as câmeras registraram na sua casa essa semana, isso é um assunto entre você e o seu marido. Não é meu problema. O Fábio tem o login do aplicativo. Mas percebi que o celular dele está sem bateria agora, então vai ter que esperar chegar em casa para abrir. Sugiro que vocês dois conversem antes disso. O rosto da Soraya ficou de uma cor que eu não sei nomear. Não era branco. Era além do branco. Era o rosto de alguém que entendeu em fração de segundo exatamente o que estava prestes a acontecer e que não havia nada mais a fazer para impedir. Fábio desceu os olhos para o celular sobre a mesa. A tela estava apagada. Levantou o olhar para mim com uma expressão que eu não soube classificar bem. Entre a raiva e algo que se pareceu muito com respeito involuntário.
O tipo de respeito que você não quer sentir, mas que aparece quando você percebe que foi superado de uma forma que não tem como negar. O Dirceu, que havia ficado em silêncio absoluto durante toda aquela conversa, disse então, com a voz baixa de quem está processando em voz alta: Fábio, você colocou câmera na casa da sua mãe. Não era uma pergunta. Fábio não respondeu. O Dirceu ficou olhando para o filho por um tempo que pareceu muito mais longo do que era. Depois se levantou, foi até a cozinha e não voltou para a sala. Eu deixei o silêncio fazer o trabalho que precisava fazer. A doutora Fernanda disse, com o mesmo tom calmo de antes: Fábio, para encerrar o ponto jurídico, o testamento está registrado, o usufruto está constituído, a documentação das câmeras está em cartório. A sua mãe ainda não decidiu sobre a queixa. Mas isso fica em aberto enquanto qualquer tentativa de contestação estiver sendo considerada. É isso. Fábio olhou para o advogado que ele não havia contratado ainda. Olhou para mim. Olhou para o Reginaldo. O Reginaldo estava olhando para ele com aquela expressão quieta de quem viu o que esperava ver e não ficou surpreso. Disse para o Fábio, por último: O almoço vai ser servido em meia hora. Você pode ficar se quiser, mas os documentos ficam onde estão. Ele e a Soraya foram embora antes de a comida ficar pronta. O bolo de sorvete ficou na bancada da cozinha derretendo. O Dirceu voltou para a sala quando ouviu o portão fechar. Sentou no sofá. Ficou olhando para a mesa onde os documentos ainda estavam. Depois me olhou e disse: Por que você não me contou antes? Disse que precisava ter as provas em ordem, que precisava ter a proteção montada, que não queria que ele fosse falar com o Fábio antes do momento certo e fizesse o Fábio esconder o que havia feito. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Tá bom. Aquele tá bom carregou 38 anos de casamento. Carregou a confiança que a gente constrói quando aprende que a outra pessoa resolve antes de gritar. Eu entendi tudo o que ele estava dizendo sem dizer. Serviu o almoço para 3 pessoas. Eu, o Dirceu e o Reginaldo. Comemos o frango que eu tinha feito. Falamos de coisas normais. O Reginaldo contou sobre o trabalho em Curitiba. O Dirceu fez uma piada que ninguém riu muito, mas todo mundo sorriu. E eu fiquei olhando para aquela mesa com os riscos de quando o Fábio tinha 12 anos e pensei: eu protegi essa casa, como sempre protegi, do jeito que sempre soube fazer. Mas os vilões não tinham desistido. Eu sabia disso. Calculista não desmorona na primeira rodada. O que viria nos dias seguintes ia testar tudo que eu havia construído. Fábio não entrou em colapso imediato. Isso eu sabia que não ia acontecer. Homem calculista não desmorona na primeira rodada. Ele foi para casa, processou e 2 dias depois mandou uma mensagem para o Reginaldo dizendo que eu estava sendo manipulada pela advogada, que o testamento poderia ser contestado com base em influência de terceiros sobre pessoa vulnerável, e que ele tinha documentos que provavam que minha capacidade de gestão patrimonial estava comprometida. Vulnerável. Essa palavra. Ele usou essa palavra para me descrever. Para mim, que administrei 3 imóveis por 20 anos sozinha, que conhecia cada cláusula de contrato de locação de cor, que havia desmontado o plano dele peça por peça sem que ele soubesse de nada. Vulnerável. O Reginaldo me encaminhou a mensagem sem comentário. Eu encaminhei para a doutora Fernanda. Ela leu, ficou em silêncio por uns 2 segundos e disse: Ele vai tentar a via judicial. Provavelmente uma ação de nulidade do testamento combinada com algum argumento de incapacidade relativa. É o único caminho que sobrou para ele. Perguntei quanto tempo isso levaria. Ela disse: para ele protocolar, pouco tempo. Para ter algum efeito real, considerando a blindagem que montamos, anos. Mas o problema não é o processo em si. O problema é o que acontece enquanto o processo tramita. Ele pode pedir uma tutela provisória argumentando urgência patrimonial. Se um juiz der liminar, pode haver bloqueio temporário sobre um dos imóveis enquanto o mérito é discutido. Aquilo me tirou o sono por 3 noites. Não o medo de perder. Eu sabia que não ia perder. Era o processo em si. A ideia de ver meu nome num papel de fórum como alguém cuja capacidade estava sendo questionada pelo próprio filho. A humilhação formal, pública, documentada.
O tipo de coisa que, mesmo que você ganhe no final, fica colada no seu nome para sempre. Na terceira noite sem dormir, fui sentar na cozinha às 2 da manhã com um copo de água e o silêncio do Ipiranga do lado de fora. O Dirceu apareceu 10 minutos depois. Ele não disse nada por um tempo. Ficou sentado do outro lado da mesa, me olhando. Depois disse: Ivete, me conta o que falta. Contei o que faltava. Contei que o Fábio podia entrar com processo. Contei que podia demorar. Contei que eu não estava com medo do resultado, mas estava com medo do caminho. Ele ficou em silêncio. Depois disse uma coisa que eu não esperava que ele dissesse. Então eu vou falar com ele. Tentei argumentar. Ele levantou a mão, igualzinho ao gesto que eu tinha feito para a Soraya no sábado do almoço, e eu quase sorri apesar de tudo. Dirceu ligou para o Fábio na manhã seguinte. Eu não ouvi a conversa porque ele foi para o quarto e fechou a porta. Ficou 35 minutos lá dentro. Quando saiu, veio até a cozinha, serviu um copo de água, tomou tudo de uma vez e disse: Ele não vai entrar com processo nenhum. Perguntei o que ele tinha dito. Ele disse que se ele entrasse com qualquer ação questionando a sua capacidade, eu ia assinar como testemunha de tudo que a Fernanda tiver que apresentar. Ia vender minha parte do único bem que está no meu nome, que é o carro. Ia contratar o advogado que ela indicasse. Ia gastar cada centavo que fosse preciso para destruir o argumento dele no tribunal. E que depois disso, eu não queria mais saber o nome dele. Fiz questão de deixar o silêncio durar por uns 5 segundos. Depois disse: Você nunca me contou que era assim quando ficava com raiva. Ele disse: Você nunca precisou saber. Entendi naquele momento que o Dirceu via mais do que deixava transparecer. Que o homem que parecia não notar metade do que acontecia ao redor havia notado tudo. Havia só escolhido, por 38 anos, deixar que eu conduzisse. E que quando chegou a hora de não deixar, ele sabia exatamente o que fazer. O processo não foi protocolado, mas o Fábio ainda tinha um trunfo que eu sabia que ele ia usar, ou o que ele pensava que tinha. Na semana seguinte, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Era o advogado que o Fábio havia contratado, ligando de forma informal, antes de qualquer protocolo, o que já me disse muito sobre o nível de confiança que o Fábio tinha na estratégia dele. O advogado disse que havia interesse em resolver a situação de forma amigável, mas que o seu cliente tinha em mãos registros de conversas e documentos que, conforme avaliação jurídica, poderiam ser usados para questionar determinadas decisões patrimoniais feitas nos últimos anos. Eu ouvi tudo. Depois disse: O nome da minha advogada é doutora Fernanda Queiroz. Ela tem escritório na Muca. Qualquer comunicação a partir de agora passa por ela. E desliguei. Liguei para a doutora Fernanda imediatamente. Contei a ligação palavra por palavra. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Ivete, agora eu preciso te contar sobre a opção nuclear. Eu disse: Me conta. Ela explicou. Durante as 2 semanas de preparação, eu havia mencionado o Reginaldo e o fato de que ele nunca havia sido incluído em nenhuma movimentação patrimonial, que não havia nenhum conflito com ele, que a relação era limpa. A doutora Fernanda havia feito uma pesquisa de jurisprudência e identificado que, em processos de contestação de testamento baseados em influência de terceiros, um dos argumentos mais sólidos de defesa era demonstrar que o testador havia tomado decisões patrimoniais consistentes ao longo de anos, sem histórico de manipulação. Os contratos de locação das kitnets existiam há 20 anos, todos no meu nome, todos assinados por mim, todos revisados por ela. Era um histórico documental de 2 décadas de gestão autônoma que destruía qualquer argumento de incapacidade relativa. Mas havia mais. A declaração de capacidade civil havia sido feita com uma cláusula específica que a doutora Fernanda havia inserido com cuidado. Uma lista de todas as decisões patrimoniais tomadas por mim nos últimos 10 anos, com data e descrição. Assinada por mim e por 2 testemunhas, com reconhecimento em cartório. Cada renovação de contrato, cada reajuste de aluguel, cada manutenção autorizada nas kitnets, cada IPTU pago, 47 itens,
Se o Fábio fosse para o tribunal com o argumento de incapacidade relativa, ele ia enfrentar 47 provas documentadas de que eu tomava decisões patrimoniais complexas de forma autônoma e consistente há uma década, todas com data anterior ao conflito. Seria como tentar apagar um muro com uma borracha de lápis. Mas a opção nuclear de verdade era outra coisa. A doutora Fernanda tinha preparado, com a minha autorização, um documento complementar, uma notificação extrajudicial endereçada ao Fábio, que seria enviada pelo cartório no dia seguinte ao protocolo de qualquer ação por parte dele, formalizando a existência do acordo tácito violado, o acordo implícito de boa-fé que existe entre um filho e uma mãe, e que a instalação das câmeras havia formalmente rompido. Esse documento, combinado com a ata notarial já registrada, criava o caminho direto para um inquérito por captação não autorizada de imagens que, até aquele momento, eu havia escolhido não iniciar. A escolha de não iniciar desaparecia automaticamente no momento em que ele protocolar qualquer ação contra mim. Era uma alavanca, e ele não sabia que existia. Quando a doutora Fernanda terminou de explicar, eu fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Fernanda, você é extraordinária. Ela disse: você me deu o material para trabalhar, eu só soube costurar. O problema da Soraya continuou existindo independente dos planos do Fábio. Certas coisas, quando começam a desmoronar, não param porque alguém pede. O homem do carro cinza era um vizinho do condomínio de Santo André. Não era um caso antigo, era um descuido novo, do tipo que acontece quando alguém se sente seguro demais dentro de casa porque acha que ninguém está vendo. A Soraya não sabia que as câmeras tinham voltado. O Fábio também não sabia o que tinha sido registrado nos dias antes do almoço de sábado, porque eu não tinha mostrado o conteúdo, só havia mencionado que ele existia. Quando chegou em casa, depois da ligação com o pai, Fábio abriu o aplicativo. A tela carregou. Eu não vi o que ele viu, mas não precisei. A dona Aparecida me contou que na quinta-feira de noite ela ouviu uma discussão na casa de Santo André que dava para ouvir da calçada. O que numa vila de 2 andares só é possível a menos que as janelas estejam abertas e as vozes estejam muito altas. Na sexta de manhã, o carro da Soraya não estava na garagem. Tinha começado a queda. A doutora Fernanda me avisou, com 3 dias de antecedência, sobre o encontro que ela havia solicitado formalmente ao advogado do Fábio. Não era um tribunal. Era uma reunião em sala de conferência no escritório dela na Muca, com data, hora e pauta especificada. Apresentação de documentação e proposta de acordo extrajudicial. Antes desse encontro, eu precisava estar blindada de uma forma que ia além dos papéis. Emocionalmente, eu precisava entrar naquela sala sem raiva visível, sem mágoa no rosto, sem nada que pudesse ser lido como fragilidade ou como agressividade. Porque ambas as coisas, para um advogado do outro lado tentando construir um argumento de incapacidade, seriam munição. Eu ia entrar naquela sala como o que eu sempre fui. Uma mulher de 62 anos que administra o próprio patrimônio há 20 anos e que tomou cada decisão com plena consciência e método. Passei o fim de semana anterior em casa. Dormi bem. Comi bem. Na manhã de segunda-feira, me vesti com roupa que eu usaria para ir ao banco ou a qualquer outra reunião de negócio. Sem exagero. Sem demonstração. Roupa de quem tem assuntos sérios para tratar. A doutora Fernanda me havia orientado sobre o que esperar. O advogado do Fábio ia tentar negociar algum tipo de acordo sobre o testamento. Talvez uma inclusão de cláusula consultiva, alguma estrutura que desse ao Fábio alguma participação nas decisões sobre os imóveis. Era a última tentativa de salvar alguma coisa do que ele havia planejado. Ela me disse que eu podia aceitar ou recusar, e que qualquer decisão era minha. Mas que eu precisava entender que qualquer concessão feita sob ameaça, explícita ou implícita, poderia ser documentada como fruto de coerção, o que, combinado com tudo mais que já estava em cartório, criaria um problema ainda maior para ele. Eu disse que não pretendia fazer concessão nenhuma. Ela disse que então ela sabia o que apresentar. A reunião foi marcada para uma terça-feira de manhã, às 10 horas, no escritório da Muca. Cheguei às 9h50. A sala de conferência tinha uma mesa comprida de madeira escura,
cadeiras estofadas e uma janela que dava para a Rua da Muca, com o movimento normal de uma manhã de dia útil. Sentei do lado da doutora Fernanda, de costas para a parede, de frente para a porta. O Fábio chegou com o advogado dele às 10:02. O advogado era um homem de uns 45 anos, terno escuro, pasta de couro. Cumprimentou a doutora Fernanda com o aperto de mão de quem se conhece da profissão. Cumprimentou a mim com um aceno que foi mais protocolar do que cordial. O Fábio me cumprimentou com "Bom dia, mãe". Eu disse bom dia. Nos sentamos. A doutora Fernanda abriu a pasta. Ela foi direta, como sempre. Disse que a proposta de acordo era simples. Fábio assinaria um termo reconhecendo formalmente que a documentação da ata notarial era válida, que a captação das imagens havia ocorrido sem autorização e que ele não contestaria, por nenhuma via judicial ou extrajudicial, o testamento registrado, o usufruto constituído ou a declaração de capacidade civil. Em troca, eu me comprometia a não registrar a queixa pelo ato de captação não autorizada. O acordo não alterava nenhum documento existente, não tocava no testamento, não modificava o usufruto. Simplesmente encerrava a ameaça mútua de forma limpa. O advogado do Fábio pediu alguns minutos para conversar com o cliente. Eles se levantaram, foram para o corredor, fecharam a porta. A doutora Fernanda olhou para mim e disse em voz baixa: "Eles vão voltar com uma contraproposta pedindo alguma modificação menor no testamento. Quando isso acontecer, você me olha e não diz nada." Eu respondo. Eu disse: "Pode deixar." Eles voltaram em 12 minutos. O advogado apresentou a contraproposta. Fábio aceitava assinar o reconhecimento, mas pedia que o testamento fosse revisado para incluir uma cláusula de consulta obrigatória aos herdeiros em caso de alienação de qualquer imóvel antes do falecimento da testadora. A doutora Fernanda disse, sem variar o tom em nenhuma sílaba: "Não, o testamento está registrado e não será revisado como condição de nenhum acordo. Se o seu cliente quiser ir para o processo, nós estamos preparadas. A ata notarial está em cartório, a declaração de capacidade está em cartório, o histórico documental de 20 anos de gestão patrimonial está compilado e disponível para instrução processual. O prazo para o seu cliente decidir é hoje." O advogado olhou para o Fábio. O Fábio ficou olhando para a mesa por um tempo que pareceu longo demais para todo mundo na sala. Depois disse: "Pode me dar a caneta." Assinou. Não me olhou enquanto assinava. Eu olhei para ele o tempo inteiro. Quando o advogado dele dobrou a cópia e colocou na pasta e os dois se levantaram para ir embora, o Fábio parou por um segundo na porta. Ficou de costas para mim por um momento. Depois foi embora, sem se virar. A doutora Fernanda esperou ouvir o elevador fechar. Depois disse: "Acabou, Ivete." Ficamos sentadas em silêncio por um minuto inteiro. Depois eu peguei a minha bolsa, agradeci a ela com um abraço que eu raramente dou em pessoas fora da família. Saí pela Rua da Muca num dia de novembro com trânsito normal e sol frio, fui até meu carro, sentei e fiquei ali por uns 10 minutos. Não chorei na sala, chorei ali. Não de tristeza, de alívio, de cansaço de ter carregado aquilo por semanas com a cara no lugar, de saber que estava acabado, que os imóveis estavam protegidos, que o meu nome estava protegido, que eu tinha feito o que precisava ser feito do jeito que precisava ser feito. Depois enxuguei o rosto, liguei o carro e fui para casa. A queda do Fábio e da Soraya não aconteceu de uma vez. Aconteceu em partes, como sempre acontece quando as coisas que foram construídas em cima de algo instável começam a ceder. A doutora Fernanda me avisou 3 semanas depois da reunião que havia sido protocolado um pedido de divórcio litigioso com partilha de bens, iniciado pelo Fábio no Fórum de Santo André. Não foi surpresa. Quando o Fábio havia aberto o aplicativo e visto o que havia para ver, alguma coisa dentro do casamento que já era frágil ficou sem sustentação. O divórcio litigioso significa que não foi amigável. Significa que ela não aceitou o que ele propôs, ou que ele não aceitou o que ela propôs, e que um juiz teve que decidir o que vai para quem.
Significa advogado caro. Significa meses de processo. Significa cada conta bancária examinada, cada bem listado, cada parcela de dívida atribuída. A Soraya contratou um advogado que tentou incluir na partilha presentes que eu havia feito ao casal ao longo dos anos, argumentando que havia uma obrigação informal de minha parte em relação à manutenção do padrão de vida deles. A doutora Fernanda foi acionada para confirmar o que já era óbvio. Não havia registro, recibo, contrato ou qualquer documento que transformasse um presente em obrigação. Cada centavo que eu havia colocado na vida deles havia sido dado sem papelada porque era presente, não empréstimo. Do ponto de vista jurídico, não existia. A doutora Fernanda sorriu quando confirmou isso. Disse: Ivete, você é a cliente mais organizada que eu tenho. Eu disse que não era organização. Era costume de quem viveu a vida inteira sabendo que papel assinado vale mais do que palavra dita. O apartamento de Santo André foi colocado à venda durante o processo, porque nenhum dos dois tinha renda suficiente para sustentar o financiamento sozinho. A Soraya ficou com o carro e com metade do valor da venda do apartamento depois de quitado o saldo devedor do financiamento. O que sobrou para cada um não foi muito. Não era o suficiente para comprar outro apartamento no mesmo bairro, na mesma faixa, com o mesmo padrão. O Fábio foi morar num apartamento alugado perto do escritório no ABC. 2 quartos, sem garagem. A mudança de um apartamento próprio numa vila de Santo André para um alugado no ABC é o tipo de mudança que as pessoas que conhecem a história notam. E no meio profissional do ABC paulista, todo mundo conhece todo mundo de alguma forma. A sociedade na empresa de contabilidade passou por um momento delicado quando o sócio do Fábio, que era primo da Soraya por parte de pai, ficou sabendo do que havia acontecido. Não pelo Fábio, pelo advogado da Soraya, que mencionou o nome da empresa num documento processual que se tornou público por via de protocolo. O sócio pediu uma reunião. A reunião foi longa. A sociedade não foi desfeita, mas a participação do Fábio foi renegociada em termos menos favoráveis do que os originais, porque num mercado onde reputação é parte do produto, sócio com processo de divórcio litigioso que envolveu instalação não autorizada de câmeras em imóvel de terceiro é um ativo que pesa no balanço. Clientes saíram. Não todos, mas alguns. Os que souberam, os que tinham alternativa, os que preferiram não estar associados a uma situação que havia virado assunto. A vida que eles tinham construído com a segurança silenciosa de quem contava com uma herança que ainda não era deles foi desmontada peça por peça. Não por nenhum golpe meu, pelo peso das próprias escolhas deles. 3 semanas depois do divórcio ser concluído, a Soraya tentou me ligar uma vez. Não atendi. Ela não tentou de novo. Fábio me ligou num domingo, 3 meses depois do divórcio ser concluído. A ligação de sempre, à mesma hora. Atendi. Ele perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Houve um silêncio mais longo do que o normal. Depois ele disse: Mãe, eu errei. Fiquei em silêncio. Ele continuou devagar, como alguém que ensaiou, mas ainda assim tropeça. Eu fiquei com medo. Sei que isso não justifica. Mas eu fiquei com medo de que a senhora fosse vender, ou transferir, ou que alguma coisa acontecesse e eu não soubesse. E fiz uma coisa que não devia ter feito. Eu ouvi. Deixei ele terminar. Depois disse: Fábio, o medo que você sentiu era sobre dinheiro, e você escolheu tratar a sua mãe como um problema a ser monitorado por causa de dinheiro. Isso eu preciso que você entenda antes de qualquer outra conversa. Ele ficou quieto por um tempo comprido. Depois disse: Eu entendo. Eu disse: Quando você estiver pronto para sentar na minha mesa e me explicar tudo, não o resumo, tudo, me liga de novo. Ele disse: Tá bom. E desligou. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca seja, da forma que ele imagina que perdão funciona. Uma conversa, uma declaração, um abraço, e tudo volta ao que era. Portas fechadas não voltam a ser abertas só porque alguém bate nelas com educação. Existem coisas que, depois de feitas, mudam a forma como você olha para uma pessoa para sempre.
E eu olhei para o Fábio de um jeito novo desde aquela tarde de novembro com a luz na estante, e esse olhar não volta. O que eu deixei foi uma porta entreaberta, não porque ele merecesse, porque eu sou mãe, e porque há uma diferença entre não perdoar e não deixar nenhuma saída. Eu não perdoo, mas não fecho tudo. Essa distinção é minha, é o que me pertence. O Reginaldo veio passar o Natal em São Paulo naquele ano. Ficou uma semana, dormiu no quarto que é dele desde sempre. Ajudou o Dirceu a pintar o muro da frente que estava descascando. Eu fiz o pernil que ele pede desde os 12 anos. Na véspera de Natal, sentados na varanda depois do jantar, ele me perguntou se eu estava bem de verdade. Eu disse que estava. Ele disse: "A senhora jogou bonito, mãe." Eu disse que não tinha jogado nada. Tinha só parado de proteger quem não merecia proteção. Em março, eu e o Dirceu fomos para Gramado por 5 dias. A primeira viagem que a gente fazia junto, só os dois, em mais de uma dezena de anos. Ficamos num hotel pequeno no centro, comemos bem, andamos nas ruas de manhã. O Dirceu comprou um casaco que ele não precisava, mas que ele achou bonito. E eu não disse nada porque alguns gastos não precisam de justificativa. A gente dormiu bem os 5 dias. Acordou sem pressa. Tomou café sem jornal, sem celular, sem agenda. Foi bom de um jeito simples, que eu havia esquecido que existia. Quando voltei, os contratos das 3 kitnets tinham sido renovados normalmente. Os inquilinos pagaram em dia. O IPTU foi pago. Os imóveis estão no meu nome. O testamento está registrado. O usufruto está constituído. E eu durmo com a janela entreaberta, como sempre dormi, ouvindo o barulho da rua do Ipiranga, sem câmera nenhuma me vigiando. Se você chegou até aqui nessa história, me diz uma coisa. O que você teria feito no lugar da Ivete? Você teria confrontado o filho na hora? Teria ido embora em silêncio? Teria perdoado? Escreve nos comentários. Eu quero saber. E se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu nela alguém que você conhece, uma mãe, uma avó, uma mulher que resolveu tudo sozinha sem fazer barulho, considera se inscrever. Tem mais histórias como essa aqui, de mulheres que pareciam quietas e que, na hora que importou, souberam exatamente o que fazer. Obrigada por ficar até o fim.